E para fechar, gente, falamos em Imagine Extraordinário, André Rieu, Cirque du Soleil. Falamos aqui também sobre a questão de honre seus compromissos, foque a energia. Mas tudo isso não funciona e para o empreendedor não adianta imaginar o extraordinário, olhar para onde eu quero chegar, honrar meus compromissos e principalmente focar a energia se eu não me tornar e não liberar o potencial que existe dentro de mim e de toda a minha equipe. Este é o papel nosso de líder e de empreendedor. E principalmente, para pensar em liberar esse potencial, nós temos alguns pilares que são Quando a gente olha para essa imagem, a gente pensa no quê? A gente pensa em perfeição, a gente pensa que todo mundo precisa fazer acontecer. Então, sou eu, a minha equipe. O sucesso da minha equipe, ele depende de mim. E o meu sucesso depende do sucesso da minha equipe. Além disso, não é só o sucesso da minha equipe que depende de mim e o meu sucesso depende da equipe. Porque sucesso é uma coisa que pode acabar, mas eu tenho que focar muito em termos de desenvolvimento. Imaginando esse cubo, eles todos formam um único cubo, mas um dá sustentação para o outro. E quando eu penso no empreendedor e principalmente num líder, eu tenho que pensar nisso. Assumir ativamente o meu desenvolvimento e o desenvolvimento da minha equipe. E assumir o desenvolvimento para quê? É para superar desafios? A nossa vida é ou não é turbulenta? A gente às vezes não parece que está numa corredeira? Para que eu vou fazer isso, me desenvolver? É para alcançar o máximo potencial, para alcançar todos os resultados. Bom, avançar e chegar, conquistar todos os resultados depende também do time. O time, quanto mais criativo, mais fácil é eu conquistar aquela dificuldade que eu tenho à frente. Toda vez que eu trabalho em time, eu tenho a possibilidade de descobrir a resposta para aquela pergunta que eu sozinho não consigo. Criatividade passa a ser o ponto importante. Toda vez que eu incentivo a comunicação, a colaboração e a criação conjunta, eu gero resultado de criatividade no meu time e trago uma resposta muito positiva quanto à conquista da liberdade de pensamento. Eu vou mostrar um vídeo rapidinho para vocês, mostrando como a gente consegue boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem no momento de grande perspicácia, em um surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet de Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos, que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa.
Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos, mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Muito bom. E é interessante a gente analisar essa coisa do o ambiente influencia muito. Toda vez que eu trabalho com um time, é sempre importante, eu sempre tento promover isso, ter um ambiente que promova a criatividade, que ajude as pessoas a tomarem decisões, mas principalmente se responsabilizarem sobre ela, porque toda decisão tem um risco, né? E principalmente trocar conhecimento e gerar aprendizagem. Esse é o ponto que gera inovação. E para realmente sermos empreendedores e ganharmos esse mercado e ganharmos tudo isso que vocês querem, eu tenho certeza, porque aqui só tem empreendedores, vocês têm que criar e liderar equipes multifuncionais. O que são equipes multifuncionais? Olhar principalmente na diversidade. Hoje nós trouxemos alguns cases, mas eu tenho certeza, quem sabe em 2015 vocês serão o nosso case. Muito obrigado e sucesso para vocês! Sucesso para vocês! Tchau, gente! Tchau!